Capítulo 9. Desencarnações. Nosso grupo de estudo foi com outros instrutores aprender na prática e tentar ajudar algumas desencarnações. Já havíamos visto na teoria as muitas formas de deixar o corpo físico. Agora iríamos ver para ter conhecimento sobre os desligamentos de algumas pessoas. Fomos avisados que estava havendo um tiroteio entre grupos rivais e nos dirigimos imediatamente para lá. Ao chegarmos, ainda trocavam tiros e algumas pessoas corriam com medo. Os assassinos fugiram, deixaram caídos 2 feridos, um na perna, outro no abdômen, mão e perna. Havia 3 mortos. Rápidos também vieram ajudar 4 socorristas que trabalhavam na região, e também um bando de desencarnados trevosos, que chegaram tocando tambores e fazendo barulho. Por que esta algazarra? Indagou Terezinha. Alberto, um do instrutor, respondeu a todos esclarecendo. Grupos assim de desencarnados que vagam estão sempre à cata de novidades e confusões. Deliciam-se com as brigas, chegando até a apostar e torcer por um desfecho macabro. Temos vistos alguns batucando, andando por aí, como esses que têm essa preferência. Muitos grupos possuem conduta elevada, mas são muitos os outros que gostam de algazarra. Muitos do bando trevoso nos viram, outros nos sentiram. Pararam perto e esperaram, porém continuaram a batucada. Alguns gritaram, dirigindo-se a nós. Ei, vocês do Cristo, andem logo. Peguem os que são de vocês e se mandem. Queremos os nossos. Voltamos a atenção e os cuidados para os feridos. O que tinha levado 3 tiros estava mal e perdia muito sangue. O dono do bar onde aconteceu o tiroteio chamou a polícia e a ambulância. O socorro para os feridos veio rápido e os 2 foram levados para o hospital. Cleusa, que foi médica encarnada, acompanhou-os fazendo tudo ao seu alcance para ajudá-los. Os 3, cujo corpo físico estavam mortos, mostravam-se confusos e sofriam. Este, disse um dos socorristas, é bom moço, trabalhador, correto, e atiraram nele só porque conversava com este outro, seu primo, que era traficante. Observamos melhor os 3. Eram todos jovens adolescentes. O apontado pelo socorrista via-se pela sua aura que era boa pessoa. Todavia, o que notamos nos outros 2 não foi nada agradável. A aura deles estava sujas, pastosa e tinha tonalidade escura. Este, disse o outro socorrista esclarecendo nossa turma, já assassinou 3 pessoas, é traficante e sádico. Tem 17 anos. E o outro é um viciado em drogas e costuma roubar carros. Esses 2 debatiam-se desencarnados, já que os corpos mortos estavam inertes. Ficamos em sua volta e oramos. Depois aproximamo-nos do que era bom. Um dos socorristas lhe falou bondosamente. Jairo, você está ferido. Vamos ajudá-lo. Calma, fique tranquilo. O garoto acalmou-se e o processo de desligamento foi rápido. Alberto esclareceu ao grupo. Logo a polícia estará aqui e levará os cadáveres. Precisamos desligar Jairo depressa para levá-lo daqui, evitando assim cenas desagradáveis a esse jovem. Jairo, em espírito, adormeceu tranquilo. E logo os socorristas experientes os desligaram, levando-o para um posto de auxílio, ali perto. Seu cadáver ficou com muitos ferimentos, mas o rosto demonstrava tranquilidade. O socorrista que ficou dispensou os fluidos vitais de seus restos mortais, para evitar que fossem sugados e vampirizados. Quando o socorrista terminou, afastamo-nos alguns metros. Nada mais tínhamos a fazer. Agora, porém, seria a vez do outro grupo. Ficamos observando em silêncio a cena trágica e nos chocou. Eles se aproximaram de um dos outros e vimos um deles parecia o chefe do grupo, especialista em desligamento.
ficar bem próximo dos jovens mortos. Ele falou rindo, talvez imitando com deboche os socorristas. Calma aí, negrão, fique tranquilo. Tiro vocês daí. Estão mortinhos, ou melhor, mortões. Alguns pararam a batucada para olhar melhor. Os outros continuaram. Com rapidez, o desencarnado, demonstrando o que sabia fazer e bem feito, desligou os dois sem qualquer delicadeza, jogando-os para o bando, que os seguraram rindo e fazendo piadas. Os dois estavam abobalhados, assustados e com medo. O grupo avançou sobre os restos mortais deles, já que o socorrista vigiava o que fora socorrido. Como feras, vampirizaram os fluidos vitais, sugando o que escorria pelo chão. Alguns encarnados rodearam o local, olhando curiosos. Foi quando uma senhora se aproximou chorando. Era a mãe de Jairo. Nós a rodeamos, tentando confortá-la. Jairo estará melhor agora, disse Albertina, nossa companheira do grupo. Uma mulher que acompanhava a mãe de Jairo sentiu a expressão forte e comovente de Albertina e abraçou-a e falou: Neuzinha, não se desespere. Jairo estará melhor agora, longe desta vida ruim. Estará? Falou a mãe comovida. Ele era tão bom que só pode estar bem. Veio outra senhora chorando desesperada. Era a mãe de um dos outros dois meninos. Meu filho, avisei-o tanto para não ficar e não se meter com esses bandidos. Afagamo-lhes confortando. Sofriam muitíssimo. Os desencarnados do bando continuaram até que se saciaram. Depois se afastaram alguns metros, observando talvez porque também fazíamos o mesmo. Lorival, da nossa turma, querendo aprender, indagou ao socorrista que estava ali olhando com tranquilidade. O senhor não se entristece com essas cenas? Certamente, mas faz 10 anos que trabalho no posto de serviço aqui perto. Infelizmente, essas cenas são comuns por aqui. E os outros dois, quis saber Marília, o que acontecerá com eles? Não foi possível socorrê-los, porque insensatamente se afinam com outro grupo. Pelo que tenho visto, logo estarão a farrear com um bando ou planejando se vingar de seus assassinos. E o Jairo? Perguntou Lorival. Aceitará o socorro oferecido? Acredito que sim, replicou o socorrista pacientemente. É um bom garoto, afeiçoa-se ao bem e gostará do nosso posto. Mas ele é livre, poderá sair se quiser. A polícia chegou e começou o seu trabalho. Os do bando riram, ora xingando os policiais, ora o outro. Mas não se aproximaram. Quando os cadáveres foram levados, o socorrista despediu-se de nós. O bando também se afastou, fazendo muito barulho, levando os dois amparados que estavam quase inconscientes e não entendendo o que acontecia. Afastamo-nos silenciosos. Vimos a desencarnação de 3 jovens de modo violento e doloroso. Deixo claro que nem todos os que são assassinos têm a mesma maneira de desencarnar. Às vezes, quando há um tiroteio com desencarnação, o bando trevoso não comparece, nem os socorristas. Tenho visto alguns terem uma morte violenta e o desligamento ser compulsório, rápido. E o desencarnado fica perto do corpo morto sem entender o que ocorreu. Em outros casos, o desligamento acontece depois. O socorro depende muito do merecimento, como no caso do Jairo, ou de muitos fatores, como o desencarnado pedir ajuda a alguém ligado a ele, seja encarnado ou desencarnado. Claro que depois dos primeiros socorros, ele ficará abrigado se quiser. Fomos ver outro desligamento. Dirigimos-nos a um cemitério e lá visitamos um velório na sala 7, onde éramos esperados. Fomos estudar o desligamento de uma mulher, cujo corpo físico completava 5 horas sem as funções vitais. Estava num caixão lacrado e sua desencarnação aconteceu em decorrência da AIDS.
2 socorristas esperavam para começar o processo de desligamento. Logo após nos acomodarmos, eles se puseram a trabalhar. Havia poucos encarnados no velório, e o enterro iria acontecer logo. Esta mulher, explicou um dos socorristas, teve a vida degenerada, mas ao descobrir que estava doente, foi em busca de cura num centro espírita. Não teve a cura do corpo, mas a doutrina muito fez por ela. Passou a ler livros espíritas, a ouvir palestras e mudou sua vida, modificando-se interiormente para melhor. Aceitou a doença e nos últimos tempos orava muito para ter socorro quando desencarnasse. Por isso estamos aqui. Ela dorme, não está sentindo nada. Antes de seu corpo morrer, deram-lhe medicamento para dormir e desencarnou adormecida. Alguns dos alunos já esclarecidos foram ajudá-los e em pouco menos de 1 hora estava desligada. Dormia tranquila. Pronto, disse o socorrista. Agora vamos levá-la para um hospital no plano espiritual, onde se recuperará. Na sala ao lado desta, no velório, havia muito barulho e muitas pessoas choravam desesperadas. Aproveitando a oportunidade de aprender, fomos lá ver o que ocorria. De fato, vários encarnados ali presentes choravam sofrendo muito, velavam o corpo de um adolescente. Um dos socorristas que trabalhavam com outros naquele cemitério acompanhou-nos e nos elucidou. Este garoto ia fazer 16 anos, mas suicidou-se, dando um tiro no ouvido. Foi levado ferido para o hospital, onde ficou 6 dias em coma, acabando por desencarnar. Ouvimos muitos comentários de encarnados. Dizem que foi por causa da namorada. Falam que se matou por ser homossexual. E foram muitos comentários maldosos. Não se deve fazer observações negativas de ninguém, principalmente num velório, pois devemos nos comportar como gostaríamos que procedessem no nosso. Mas o que nos levou a ficar para observar foi que o garoto estava desligado, só que perturbado, aflito e agoniado. Permanecia perto do corpo morto, sem se afastar, mas gritando desesperado, e querê-lo de volta ou revivê-lo para continuar sua vida como encarnado. Que imprudência! Exclamou Genoveva emocionada. Quis se matar, e após fazê-lo, quer o corpo de volta. Certamente, esclareceu Alberto. O garoto não pensou nas consequências de seu ato. Vendo seus pais e irmãos sofrerem tanto por ele, desesperou-se, como também vendo o corpo morto e ele vivo, encheu-se de medo do desconhecido da nova vida que agora terá. Perto dele, tentando acalmá-lo e ajudá-lo, estava um senhor desencarnado, seu avô. Porém, o garoto não queria afastar-se dali e não aceitava ajuda. Os encarnados choravam e ele chorava também. Nisso, um tio do menino entrou no velório. Era um senhor espírita, com modos educados e com firmeza recomendou aos pais e familiares: por favor, sei que a dor é grande neste momento, mas vamos orar todos juntos. Vamos dar a nossa ajuda a ele, que tanto amamos, perdoando-o por seu ato insensato, pois não nos cabe julgá-lo, mas sim auxiliá-lo. Iniciamos rogando ao nosso Pai. Maior a ajuda que ele precisa para que possa ser socorrido pelos bons espíritos. Quietaram-se todos e o Senhor fez uma oração muito bonita, que foi acompanhada por todos, inclusive por nós desencarnados. O garoto parou de chorar e tentou orar, mas não conseguiu acompanhar as palavras do tio. Muitos fluidos o envolveram e por momentos ele se equilibrou e após a oração escutou claramente as palavras do tio que lhe falou mentalmente. Calma, não se desespere. Nada acabou com a morte do seu corpo. Somos eternos. Peça perdão, aceite o socorro. Fique calmo.
Ele aceitou a ajuda do avô desencarnado, refugiou-se nos seus braços e dormiu. Só que seu sono era agitado e seu avô o levou para o abrigo num pequeno posto de socorro do plano espiritual, daquele cemitério. Os socorristas nos disse explicando: ele ficará em nosso abrigo até acordar. Quando fizer, seu avô e um orientador falarão com ele, e a ele caberá escolher o que quer ou não o socorro. Se aceitar, será levado a um hospital do plano espiritual, próprio para suicidas, e não sofrerá mais. Mesmo no hospital, demorará a se recuperar, porque lesou seu próprio corpo. Logo farão seu enterro, e como vimos, a atitude do Senhor Espírita foi de grande valia, demonstrando como as pessoas boas e com compreensão podem ajudar nos velórios. Fiquei impressionada com a expressão de terror e desespero do garoto. Sei que é bem triste e de muito sofrimento para os familiares a ocorrência do suicídio, mas não devem se desesperar nem blasfemar, e sim tentarem ajudar um ao outro, esforçando-se todos para auxiliar o suicida. Que vejam nele um imprudente que fazem muito mal a si mesmo, e a necessitar do perdão de todos e de muitas orações, colocando nelas um incentivo para que ele peça perdão, que rogue socorro e que aceite a ajuda oferecida, como também deseja-lhe paz e felicidade. Isto vindo dos entes queridos o auxilia muito, pois os familiares do suicida não devem pensar que ele será infeliz e que sofrerá pela eternidade. Nada na espiritualidade se faz automaticamente, pois cada caso é visto com carinho especial. Não se deve matar ou tirar a vida física de quem quer que seja, e embora as consequências do erro sejam penosas para quem o cometeu, o agressor é sempre perdoado quando pede perdão com sinceridade e repara sua falta. O carinho dos que nos amam significa conforto a facilitar as coisas. E quem pensa que se suicidar, não faça, por pior que seja a dificuldade no momento. Lembrando que tudo passa e o tempo trará soluções. Continuamos as existências após a morte do corpo. E para o suicida essa continuação não é agradável, porque ela acaba sofrendo bastante. O socorrista nos acompanhou para uma visita ao cemitério. Veja, disse Josefino, 2 desencarnados trevosos guardando esse túmulo. Aqui está enterrada há 9 dias uma senhora, esclareceu o socorrista. Como ela ainda está ligada ao corpo, os desencarnados fazem rodízio para vigiá-la. São muitos que querem vingar-se dela. Eles não poderiam desligá-la? Indagou Marília. Pelo que vimos, muitos desencarnados maus sabem fazer isto. Claro que poderiam, respondeu o socorrista. Mas vocês já viram como é triste o sofrimento de uma pessoa que fica após o desenlace, ligada ao corpo por dias? Sente a decomposição e os vermes a devorando. É por esse sofrimento que eles não a desligam. Só vigiam para que ninguém o faça ou, se o fizer por si mesma, saia e eles a percam de vista. Certamente, quando eles sentirem que ela está parando de sofrer no corpo em decomposição, a levarão para o umbral. Ela deve ter sido muito má para ter despertado tanto ódio assim, comentou Hugo. Tenho pena dela. Será que vocês, socorristas, não poderiam desligá-la, socorrê-la? Alberto, querendo que todos entendessem bem o que acontecia, nos convidou. Vamos nos aproximar para estudar e entender melhor este fato. Os 2 desencarnados que vigiavam não arredavam o pé do lugar. Embora se aquietassem com nossa presença, um deles, depois de gaguejar, esforçou-se para falar. Esta não é de vocês, e depois não estamos fazendo nada. Sei, respondeu o socorrista, viemos só para estudar. Vimos a senhora, seu corpo se decompunha a ela. Espírito estava desesperada, revoltada e indignada.
Blasfemava contra Deus, achando injusto o seu sofrimento. É por isso, Hugo, que os socorristas não podem ajudá-la. Vamos orar por ela, esclareceu Alberto. Todos do grupo recolheram-se em orações. Fluidos nossos foram até ela, porém não a atingiram devido ao seu bloqueio negativo. Fluidos bons ou ruins são impostos, não lançados e recebidos quando queremos, e ainda podemos repelir qualquer energia que nos seja lançada. Quando oramos, ela por segundos pensou em Deus, mas não aceitou nossos pensamentos e sugestões de voltar ao bem. De forma que pelas orações recebem-se fluidos benéficos, mas se pensarmos negativamente, não se conseguem recebê-los. Enquanto orávamos, os 2 vigias afastavam-se alguns metros. Ficaram nos olhando e Cleusa dirigiu-se a eles. Vocês 2, não querem orar conosco? Não querem ajuda? Não precisam de auxílio? Por que não a perdoam? Calma aí, moça, respondeu um deles. Perdoar por quê? Ela nem pediu? E por que se preocupa conosco? Não queremos nada de vocês. Não queremos orar. Ajuda? Riu. Uma garrafa de pinga seria de bom gosto. Afastamo-nos e nos despedimos dos socorristas, agradecendo. Estávamos sendo aguardados num apartamento e para lá fomos para estudar o desencarne de uma senhora. Alberto explicou à turma. Essa senhora é muito boa, teve uma vida digna, fazendo do seu dia a dia um ato de amor. Ama a Deus profundamente, ama a si mesmo com maior respeito pela vida e ao próximo como a si mesmo. Entramos no apartamento. A senhora que viemos observar morava sozinha, estava no quarto deitada e lhe fazia companhia a filha, que estava na cozinha preparando o jantar. Muitos desencarnados bons ali permaneciam e vieram para estar com ela, porque a amavam. Alguns deles comentaram. Ao saber que minha benfeitora iria desencarnar, pedi licença para vir ficar com ela, para transmitir-lhe o amor que venho devoto. Ela é tão boa, vou vibrar com carinho para que não sinta nada. A senhora estava acamada naquele dia e sentia-se indisposta. Ao pegar o copo de água para beber, um socorrista colocou um remédio na água e ela tomou, ficando sonolenta. 3 socorristas especializados começaram com delicadeza o desligamento. Após alguns minutos, o coração físico parou e também a respiração. O corpo carnal morreu, o perispírito separou-se dele e ela sorriu meigamente. Recebeu bons fluidos de todos os presentes e adormeceu tranquila. Os que ali estavam por amizade e carinho começaram a cantar canções bonitas que escutávamos nas colônias e postos. O ambiente se mostrava radiante e com vibrações de muita paz. O trabalho dos socorristas terminou e ela foi conduzida para uma colônia. Alguns a acompanharam, outros permaneceram ali. Vamos ficar até o enterro, disse um senhor. A filha veio dar uma olhada na mãe e pensou que dormia. Ao vê-la quieta, uma senhora desencarnada aproximou-se da filha e lhe pediu para ver melhor a mãe. Ela então notou que a mãe não respirava e entendeu que desencarnara. Ajoelhou e começou a orar, e lágrimas escorreram abundantes pela sua face. Após acalmar-se, sustentada pelos fluidos dos desencarnados presentes, levantou-se e foi tomar as providências que cabia no momento. Que diferença! Vimos uma desencarnada de quem muitos queriam vingar-se, e essa senhora com tantos a ajudar. Alberto elucidou-nos. A desencarnação é a continuação real da vida que tivemos, pois ligamo-nos através de nossos atos. Presenciamos 2 formas de viver diferentes e não precisamos saber o que fez uma a outra, mas concluímos como deve ter sido a vida delas. Diretrizes para o bem viver não nos faltam.
Os ensinamentos de Jesus estão aí para todos e não é difícil segui-los. Felizes os que fazem do bem o objetivo de suas existências. Por que umas pessoas se apavoram tanto com a desencarnação e outras não? Indagou Hugo. Meditei por instantes. A pergunta era realmente interessante. Respondi tentando esclarecê-lo do melhor modo possível. Muitos realmente temem a desencarnação. O que normalmente acontece com alguns encarnados é que eles vivem as projeções, esperanças e ideias que preenchem seus pensamentos. Outros masoquistas ruminam incessantemente ofensas, dores e angústias, gostando até de se sentirem doentes para serem salvos de atenção. Têm medo de olhar a vida como ela é. E porque se conseguissem ver a realidade da vida, teriam de mudar radicalmente seus pensamentos, modos e atitudes, para que a vida não está delineada como seus desejos e recusas. Ela é o que é. Vejamos um exemplo. Quase sempre, diante da desencarnação de um ente querido, preocupamo-nos conosco, nos primeiros instantes, quando pensamos: ai meu Deus, que será de mim agora? Depois, diante da dureza da separação, ficamos preocupados e vemos que deveríamos ter tido atitudes bem mais amorosas e bem fazê-las com aquele ente querido que se foi. Jesus nos advertiu que estivéssemos vigilantes. Recomendou aos apóstolos: estejam cingidos os vossos rins, isto é, com cintos cingidos. Naquele tempo, viajava colocando os cintos pertences mais importantes da viagem. Recomendou-nos assim que estivéssemos sempre prontos para a viagem, referindo-se à desencarnação, porque a vida física não nos dá aviso prévio sobre isso. E assim passamos do plano físico para o espiritual, muitas vezes desprevenidos. Muitos encarnados não vivem esse ensinamento. Essa verdade daí a viver tanta vaidade, orgulho e prepotência. Porque se todos percebessem que nada somos por nós mesmos e que nada temos de absolutamente nosso, a simplicidade e a humildade seriam a base de nossas relações. Nas grandes catástrofes do mundo físico, os homens se ajudam mutuamente com simplicidade e fraternidade, porque com o acontecido tudo perderam e naquele instante são iguais. Passados os momentos dolorosos, vão aos poucos voltando às suas ilusões e a se explorar mutualmente. A humildade cultivada externamente representa vaidade e pretensão. A verdadeira modéstia somente existe quando não agimos com egoísmo e estamos totalmente conscientes de nossa pequenez. Se procedermos assim, veremos a realidade daquilo que somos e o que a vida é. Isso é fundamental para não perdermos nos caminhos das pretensões e vaidades humanas. Aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus esquecem-se de que, se não se aprovam com a desencarnação, encarando-a como prosseguimento da vida, têm eles como ponto fundamental a glória de Deus, manifestada na vida, e não nos desejos pessoais. Agem como a lagarta, que está sempre pronta a aceitar com amor as transformações que a vida quer operar em sua existência. De lagarta faminta, transforma-se em bela borboleta, sustentada pela energia do néctar das flores. Mas para isso é preciso que amemos a Deus acima de tudo, acima de nós mesmos. Não o Deus distante, e sim o onipresente. É necessário pensar seriamente na desencarnação, como nos fazem da vida e quisermos ter uma continuação, que o façamos por merecer. Vimos muitas desencarnações e todos nós do grupo aprendemos a desligar o perispírito do corpo físico.
Lourival e Cleusa se emocionaram tanto que escolheram trabalhar, após o curso, socorrendo desencarnados. Meu amigo Antônio Carlos tem razão. Aprendemos muito quando ensinamos os outros o que sabemos. Gostei imensamente de participar deste curso. Capítulo 10. Numa reunião espírita. No dia e hora marcados para a orientação dos socorridos do Túnel Negro, fui ao centro espírita e lá me encontrei com Elisa. Patrícia, disse ela, estou ansiosa e também preocupada. Será que Walter irá aceitar a ajuda oferecida? Espero que sim, respondi. Como estão eles? Como está Walter? Mostraram-se como os deixamos, somente alguns mais agitados. Serão trazidos do posto para o salão logo mais. Construído da mesma substância do perispírito, o posto de socorro está acima da construção material do centro espírita. Muitos centros têm um pequeno hospital assim, um lugar de emergência representando a continuação da construção material. Quase sempre essa continuação de auxílio tem um pequeno ou mini hospital para os primeiros socorros e também locais para a moradia de alguns desencarnados que lá trabalham. São muito úteis, mas sempre singelos e acolhedores. Quando o centro espírita tem posto de socorro, os socorristas ficam provisoriamente neste lugar e são trazidos ao local da reunião mediúnica pouco antes de seu início. O posto do centro em que estávamos é muito bonito, com quadros e lindas paisagens, além de flores alegrando a entrada. Enquanto aguardava, fui rever amigos desencarnados. Após muitos abraços e conversas, tomamos nossos lugares, porque logo começariam os trabalhos programados. Meu pai sempre chega bem antes da hora, e lá fica orando e meditando. Porém, muitas pessoas chegam antes, para conversar com ele e sanar dúvidas, no que procura ele atender a todas. Os encarnados foram chegando e me sentia bem em vê-los, pois convivi com muitos deles e alegrava-me por tê-los como amigos. Emocionada, escutei meu pai. Muito se tem dito sobre o significado das parábolas do Mestre Nazareno. No Ocidente, quase a totalidade das pessoas se dizem cristãs. É indescritível ter sido Jesus no maior espírito que temos notícia, expoente em valores e qualidades dentre todos os instrutores, conhecidos pela nossa humanidade. E nós, cristãos, conhecemos e deveríamos compreender os ensinos de Jesus e ter seu exemplo como meta de vida. Vangloriamo-nos sempre de ser seus seguidores, porém a maioria de nossas atitudes, nossas reações diante da relação com a vida, nos impõe, não diferem muito das pessoas ditas como cristãs. Não estaria algo errado? Admitindo-se que sim, não seriam naturalmente os ensinamentos de Jesus, mas somente a nossa maneira de entendê-los, ou traduzi-los em nossa forma de viver. Criamos uma complexidade enorme em nossa estrutura psíquica, em nosso patrimônio espiritual, e nos consideramos repletos de créditos, de conhecimentos e posições que apenas existem por uma autovalorização de nossos próprios atos. Nossas ações estão erradamente baseadas na reciprocidade, de vez que não sabemos fazer nada sem esperarmos retorno ou ganho pelos nossos atos. Não costumamos gravitar em torno do centro para a vida, que é Deus. Com exceção de poucos, o ponto de torno do qual gravitamos é o nosso próprio ego. Nossos pensamentos e ações têm o próprio benefício como fim. Aprendemos somente a orar a Deus, que nos é muito fácil, porque não nos exige nem esforços físicos, nem gastos financeiros.
e assim não sabemos ainda vê-lo e amá-lo nas suas manifestações mais simples. Amá-lo na sua onipresença requer sensibilidade e visão acurada de e visão acurada da realidade dos fatos da vida. Temos conhecimento através dos relatos de desencarnados que esse sentimento de ganho e perda nos acompanha após a desencarnação. Institui-se então nas colônias o bônus hora para que os recém-chegados condicionados ao ganho não se sintam desestimulados para o trabalho. O bônus hora é um incentivo ao espírito ocioso, ou, a outras palavras, o espírito que ainda vive em função de sua própria pessoa e que ainda não conhece o valor do bem coletivo. Recebem provisoriamente esse tipo de ganho para que tenham estímulos no trabalho e seu benefício ao próximo, até que entendam o trabalho desinteressado. Amar a Deus é tê-lo como centro da própria vida, vê-lo, senti-lo, ter afeto por ele em todas as suas manifestações. Jesus disse: Senhor, graças te dou por ter ocultado isso aos sábios e prudentes, e revelando aos simples e pequeninos. Sábio não é o mesmo que erudito, o que muito conhece, que tem a qualquer momento de cor as citações do patrimônio intelectual e religioso da humanidade. Não condenamos o conhecimento dos livros sacros, pois eles nos são necessários, mas reprovamos a maneira como muitos utilizam. O conhecimento representa um meio para que conheçamos a experiência dos que nos antecederam. Esses arquivos ajudam o ser humano na evolução, mas devemos crescer pela conduta reta pelo Espírito. E para que esses ensinos façam parte de nossa vida, é necessário que o exemplo do Nazareno seja compreendido e não decorado, como temos feito há quase 2000 anos. Ao compreendê-lo, veremos que Jesus via e vivia. Assim, já não nos faremos mais a sua vontade, e sim a nossa, que passa a ser como a dele, porque veremos ele o que é falso e o que é verdadeiro. Disse Jesus aos seus apóstolos: Ide, ensinai, curai, para aquele que, quando os homens virem suas boas obras, glorifiquem o Pai que estais nos céus. Quanta simplicidade, quanta humildade! Praticar os maiores benefícios à humanidade e esquecer não só do orgulho peculiar, e também de qualquer agradecimento ou reconhecimento do beneficiado. Fazer por amor à vida que se manifesta no necessitado e em si mesmo, e agir de tal forma que possamos ver em cada ser humano a imagem e a manifestação de Deus. E não devemos incentivar o culto da idolatria da personalidade de José, Sebastiana, Maria, Antônio. Um frequentador indagou a meu pai: por que tenho tantos conflitos? Como poderei eliminá-los? O maior drama do homem não está na pressão do meio, nem nas dores externas. A própria morte física é passageira, respondeu meu genitor. O grande drama, a grande dor, é o conflito que existe entre o que somos e o que nos ensinaram que deveríamos ser. Temos aprendido que necessitamos reprimir os impulsos egoístas para poder viver bem com o nosso próximo. Enquanto estivermos valorizando mais a vontade dos outros, seja quem for, o conflito permanece e não haverá mudança radical em nosso relacionamento com a vida. Porque, apesar de achar certo fazer o que eles querem e disto esperar créditos e ganhos, a realidade é a que ainda permanece e a vontade de fazer o que se gosta. Temos nosso ego, quase sempre colocando como centro do universo, devendo girar tudo em torno do nosso prazer e satisfação. Essa é geralmente nossa conduta,
Mas a vida não sabe e não se importa com nada disso, porque ela tem seu próprio caminho. E aí, insatisfeitos, nos frustramos. Ficamos inconformados e às vezes nos revoltamos com o desenrolar dos acontecimentos. Assim, batemos de frente com a realidade e perdemos todo o interesse de que nos importamos com a vida. Mudar para melhor está em nossas mãos, como também aceitar sem contestações o que a vida nos proporciona. Mesmo aparentemente em situações e circunstâncias desfavoráveis, pois é os nossos momentos difíceis que nós superamos. E isso não tivermos dó de nós mesmos. Precisamos compreender que não somos somente filhos de Deus, mas muito mais, pois fazemos parte de sua própria manifestação. Compreendendo isso, entenderemos a diferença existente nos dois filhos na parábola evangélica do filho pródigo. O mais velho nunca saiu de casa, sempre fez a vontade do pai, mas sempre viveu insatisfeito, porque no seu íntimo não sentia as coisas do pai como as suas, e o pai não o sentia perto de si, apesar de amá-lo muito. O mais novo, depois de afastar e esbanjar o que lhe pertencia, conheceu a si próprio e compreendeu que ele e o pai eram um só. E se eram um só, extinguiram-se aí todas as cobranças, todos os conflitos, permanecendo somente uma coisa: a unidade com Deus em todas as suas manifestações. Agora, se pretendermos amenizar os conflitos e as dificuldades que possam nos perturbar, lembramo-nos das palavras do nosso Mestre. Diante de circunstâncias semelhantes, vinde a mim todos os que andais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois meu jugo é suave e meu peso é leve. O amado Mestre era viril em todas as suas respostas, não no sentido de machismo, mas de pureza, simplicidade e inocência austera. Dificuldades sempre as teremos, porque relacionamento é o atrito de interesses. E toda a cadeia da vida é um constante atrito de funções, de manifestações de Deus. E o conjunto harmônico de todas as suas funções compõe a sintonia do universo. Particularmente, esse atrito se traduz pelo conflito entre o que queremos que seja e o que realmente é. Essa resposta é para aqueles que querem mais profundamente ter a visão do que realmente somos. Se você não compreender, falou referindo-se ao jovem que o indagara, fique com a primeira parte, que vai amenizar muito a sua maneira de viver seus conflitos. Uma médium que há tempo frequentava a casa, trabalhando regularmente, relatou seu drama íntimo, reclamando que Deus foi e tem sido injusto com ela. Minha filha, respondeu meu pai, tratando-a de forma carinhosa, pensarei no seu caso e verei como amenizar seu drama. Isso acontece em algumas situações que requerem um estudo maior com a procura de soluções para os inúmeros problemas que lhe encaminham, mas nunca deixando de atender a quem quer que seja. Quase sempre responde de imediato, mas nesse caso ele teria que meditar para achar a melhor maneira de ajudá-la. A reunião começou e transcorreu tranquilamente, conforme narrei no capítulo seguinte. Tempos depois me encontrei com Elisa, que, curiosa, me indagou sobre este fato. Patrícia, qual foi o conceito do Sr. José Carlos sobre Deus ser justo ou injusto? Tenho certeza que ele resolveu a questão junto à médium, mas gostaria de saber a opinião dele sobre tão delicada questão. Justiça ou injustiça divina? Elisa, não posso responder por ele. Hoje papai está em viagem de negócios e, pelo que sei, o assunto somente poderá ser resolvido à tarde. Neste momento está almoçando. Vamos até ele. Elisa me acompanhou contente e em instantes estávamos ao seu lado.
Papai acabara de almoçar e, não tendo nada para fazer, secamente entrou no seu costumeiro fluxo de pensamento. Isso acontece normalmente quando está só e sem obrigações físicas. Então, carinhosamente, lhe perguntei: Papai, Deus é justo uns e injusto para outros? Como sempre faz, comparou um relacionamento físico entre as pessoas e o assunto questionado, simbolizando como deveria ser o relacionamento entre Deus e nós e Deus. Pedi a ele novamente que gravasse seus pensamentos, e ele o fez em guardanapos de papel. Agora que escrevemos esse trecho, pedi à médium, tia Vera, que solicitasse a ele esses guardanapos. Gentilmente nos cedeu, e os transcrevo na íntegra. Aí está a sua resposta. Normalmente, quando tudo dá certo conosco, achamos que é merecimento e que Deus nos faz justiça. Quando nós, não negados nossos anseios de preenchimento mental e de satisfação física, ou seja, quando não está acontecendo o que queremos, sentimos-nos injustiçados, principalmente aos que nos comparamos às outras pessoas. Porque ele tem e eu não? Achamos que Deus não está fazendo justiça conosco e que estamos sendo punidos, e que trazemos cargas negativas do passado que ocasionam frustrações do momento, existindo também atos dessa encarnação que podem ser o motivo de muitas decepções. Normalmente não enxergamos a realidade da vida, e sim a projeção de nossas ilusões, porque consideramos a vida física como fim e não como meio. Muitas vezes o justo ou injusto baseia-se de acordo com a nossa compreensão no que damos e no que achamos que devemos receber em troca. Sentimos-nos injustiçados porque quase sempre temos como meta nossa distração e o preenchimento da vida com prazer. Transformamos as funções e necessidades do corpo físico e a capacidade de pensar como o fim de nossa existência. Não chegamos a olhar a vida como um todo e a desempenhar eficientemente nossa parte nesse conjunto. Já imaginaram se seu coração sentisse injustiçado por não ter folga e nem descanso físico? O que seria do homem? Diante desse exemplo, aprendemos que cada um deve fazer o que lhe compete, sem esperar recompensas e sempre consciente de que se deve fazer e utilizar o potencial nobre que a vida lhe concedeu. Apesar de insignificantes diante do cosmo, fazemos parte dele. Portanto, precisamos desempenhar nossa função como parte da vida e não viver para os nossos prazeres e conquistas materiais ou espirituais. Deus não cria os seres para puni-los ou premiá-los. Cada qual tem sua função e utilidade, assim como o grão de areia tem sua função no deserto ou na praia. Punir uma manifestação seria reconhecer sua própria falha. Ao compararmos uma máquina nova, o fabricante nos dá garantia da mesma, e qualquer falha no seu funcionamento não significa a intenção do fabricante em nos punir, pois a garantia dela fará com que ele lhe restaure as funções. E no caso, ele é o maior prejudicado, porque além dos gastos de reposição, teria seu nome comercial prejudicado e posta em dúvida sua idoneidade. Não somos uma máquina, é certo, e a falha nunca está em Deus, e sim em nossa maneira de nos relacionarmos com suas leis, com a vida. Na maioria das vezes, nossos ânimos e desejos não encontram ressonância nos planos traçados pela vida, por causa de nossas existências anteriores. Às vezes, o que desejamos não é o que podemos ter. Quase sempre, nossos desejos são saturados de egoísmo. Os da vida são saturados de grandeza, de amor e de realização plena do homem.
Na Terra, cada variedade de raça recebe com maior ou menor intensidade o que necessita para desempenhar e enobrecer a espécie que o pertence. O grupo humano não foge à regra geral e natural. Somente foi acrescentada em nós a faculdade da liberdade de escolha, para cumprirmos a tarefa para a qual fomos chamados. Se nos harmonizarmos com as leis divinas, nós sentiremos felizes a caminho do progresso, enquanto que, se as desprezarmos, criaríamos um ambiente vibratório individual de desarmonia, que poderá atingir aqueles que nos cercam e terá ressonância de vibrações inferiores. Será que Deus criou a Terra com todo o seu aparato animal e vegetal somente para o desfrute do homem? O ser humano foi criado para usufruir de toda a custa dos que caminham com ele? Não. Pelos seus atos de abuso, cuja consequência não compreende, presume que Deus lhe está sendo injusto. Temos quase sempre em nossas existências buscando o significado da vida, tentando adivinhar por que razão Deus criou o homem. Talvez façamos isso por darmos importância demais em pensar o que somos, ou pelos sentimentos que nos transmitem de tão importante questão. Deus é profundamente simples. Para que possamos ouvi-lo e senti-lo, é preciso antes de tudo ser simples como ele. Um exemplo de simplicidade de Deus é sua onipresença, tanto em nosso Cristo quanto num verme desprezado por todos. Devemos nos despojar do cultivo da autovalorização, vaidade, orgulho e presunção para nos tornarmos melhores. Se não assumirmos nossa participação no conjunto do orbe terráqueo, nos sentiremos excluídos de obrigações e responsabilidades. E aí, o que acontece com os habitantes da Terra? A consequência é esta que estamos vendo: destruição e devastação do que a natureza levou milhões de anos para realizar. Não nos sentindo parte do universo, parece que estamos no mundo somente para usar e desfrutar as coisas, não tendo nada a responder, nem responsabilidades com os que acontece com tudo e com todos, alheios aos que sofrem dores e misérias. Não podemos compreender aquele do qual estamos separados, e enquanto assim estivermos, não faremos parte do todo. Ao contrário, se participarmos do todo, seremos um só. Não haverá nem o maior nem o menor, porque nosso pequenino ou se perderá diante da grandeza e importância do universo. Se restará então para nós ou para nossa espécie? O que restará? Viver e neste viver reconhecer e compreender nossas funções e as do que nos cercam, compondo assim em todo harmônico aquilo que os irracionais fazem instintivamente. O homem deverá fazer consciente e espontaneamente. Os irracionais não têm escolha. O homem pode escolher. Pode recusar ou participar do banquete divino, que é a própria vida, refletindo assim a simplicidade e equilíbrio do macro. Refletido no micro, não teremos então nenhuma pretensão por situações anteriores posteriores, ou no momento presente, pois elas são produtos do egoísmo, oriundo da mente temporal, e Deus é atemporal. Deus é também profundamente justo, não há desvios nem preferências em suas leis. Receberemos de acordo com o que fazermos, sendo de nossas vibrações são resultados de nosso estado maior, e que nos proporcionarão ligações com vibrações harmoniosas ou perturbadoras a causar dor e angústia, ou a felicidade. Conhecendo a lei da reencarnação, entenderemos melhor a justiça divina. Compreendendo Deus, veremos que tudo Ele faz e é justo, pois nada deve a ninguém.
Tudo o que recebemos é graça, e de graça nada temos feito para ter crédito com Deus. E por mais que façamos, procede dele o potencial da vida, a capacidade e a oportunidade de agir. Se vivermos nessa verdade, nunca se abrigará em nossa mente a questão de Deus ser ou não justo. Meu pai é um mestre. Alegro-me muito aprendendo com o que ele diz.